que tá aqui? Qual é a atualização dos conflitos, a atualização da guerra? O que tem de novidade aí pra gente já começar? Qual é a notícia quente do dia aí? Olha, o Glauber, a notícia é meio sombria, né? Porque 3 estrangeiros foram condenados à morte na República do Donetsk, né? Um marroquino e 2 britânicos. Assim, o Tribunal do Donetsk, a República do Donetsk, ela não é reconhecida internacionalmente, né? Como um país. Mas é aquela história, né, velho? Quando você cai na frente de um pelotão de fuzilamento, a bala não quer saber se ela é reconhecida ou não. Ela vai fazer o Exato. trabalho dela. Então, eu não acho difícil esse pessoal ser executado. Agora, o juiz, a corte, pode combinar, comutar a pena deles para 25 anos, em vez da pena capital, comutar para 25 anos. Mas, o que eu acho que pode acontecer? A gente tem várias versões. Primeiro, a grita internacional vai ser enorme, tá? Principalmente britânicos, eles têm muito lobby, etc. A Rússia tem muitos prisioneiros também na Ucrânia, então talvez ela flexibilize isso para fazer uma troca de prisioneiros. Então, os caras podem safar por isso. Mas a gente não pode esquecer uma coisa, né? O efeito propagandístico que essa condenação tem, porque são mais de 3.500 estrangeiros lutando na Ucrânia, inclusive brasileiros, tem todas as nacionalidades ali, lutando pelos dois lados, tá? Lutando pelos dois. Tem gente de outros países lutando pela Rússia também. Sim. E então eu acho que isso aí foi um recado. A Rússia, na verdade, se você olhar bem mesmo, quando começou a guerra, acho que poucos dias depois que eu vim aqui a primeira vez, virou uma febre mundial o pessoal ir para lá. Não, vou lutar na Ucrânia, não sei o quê. Só que o que acontece é o seguinte, gente. Quando você tem um afluxo muito grande de novos combatentes que não passam por uma triagem de inteligência, né? Uma checagem de quem é esse cara, quais as ligações dele, de onde esse cara vem, esse cara é quem ele está dizendo que é, né? Esse cara foi verificado, ele foi autenticado. Você pode ter de tudo, inclusive espiões, inclusive gente da Rússia passando a localização. Sim. Aí teve um caso, os russos jogaram um míssil aí num alojamento, mataram mais de 300 estrangeiros de uma vez. Aquilo, na verdade, foi um recado. Aquilo foi um recado. Eles sabiam onde estava a concentração de pessoal, sabiam que a grande concentração ali. Usaram uma arma de efeito propagandístico e grande capacidade, eu não lembro se foi um míssil hipersônico ou o que foi, mas eles, na verdade, o ataque russo, ele visava, era um recado, foi um recado, não venham para cá, porque o negócio vai ser feio. Sim. Aí a gente cai no outro lado, né, Glauber? Porque, veja bem, a guerra da Ucrânia, isso eu preciso levar para o teu pessoal, é a coisa mais parecida que nós temos no mundo com uma terceira guerra mundial. É um combate de altíssima intensidade, não é que nem, por exemplo, você tem no Afeganistão, que você era um governo contra uma insurgência, contra uma milícia com armamento leve, com fuzis no máximo, um foguete anticarro aí, Sim. minas, etc. Não, ali você tem, são 2 exércitos, né, grandes, com artilharia pesada, Pesada. mísseis, tudo que você pode pensar. Então, uma coisa, Com reflexo em outros com países, a reflexo em outros OTAN países, entrando envolvida. armas novas toda hora. Aliás, a gente precisa falar dessas armas também, me lembra antes do Perfeito. decorrer do podcast. Duelos de artilharia violentíssimos. Então, é uma coisa assim que eu acho que mesmo um militar mais bem preparado, ele se sentiria desconfortável num cenário desse aqui. Eu acho que muita gente não estava se tocando do que era isso. Eu vi um caso, foi interessante isso daí. Esse cara era peça de propaganda ideal, o tal de Wally, um canadense que foi para lá, etc. E aí, quando ele chegou, fizeram estardalhar, o alho, o cara que mata, não sei o que, não sei quantos por dia. Falei, bom, vamos ver como é que isso vai acabar, né? Aí acabou que ele ficou, acho que uns 2 meses lá e voltou pro Canadá. Aí ele deu uma entrevista, ele tá meio deprimido. Eu consegui achar a entrevista dele numa rede francesa. E ele falou que aquilo era uma coisa assim avassaladora que as pessoas não tinham ideia do que estava acontecendo ali. Então, para esse cara que teve no Afeganistão, né? Dizer tudo isso é porque realmente é uma coisa muito complicada. Se você olhar bem mesmo, hoje é dia 9 de junho. Entre hoje e você pega aí meados de março, a visão que o Ocidente tinha da guerra era uma.
hoje já é uma visão, um enfoque propagandístico, aquilo que eu te falei, completamente diferente, né? Sim. O exército ucraniano lutou muito bem, um excelente exército, eles têm muita coragem, muita engenhosidade, muita vontade de vencer, mas a guerra não é só isso, né? Eles lutaram, fizeram, acho que assim, poucos exércitos teriam condição de fazer uma campanha assim tão aguerrida como eles fizeram, dada a disparidade de meios. Mas o que a Rússia jogou é avassalador. Você vê pela quantidade de fogos que os russos vinham se preparando há muitos anos para isso.